Abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Glória a Deus. Está escrito assim na palavra de Deus, Lucas 4,18. O Senhor Jesus está dizendo essas palavras, não apenas dizendo, Jesus está lendo a Bíblia. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus, ela nos mostra o momento em que Jesus leu a Bíblia no meio de um culto, dentro do templo. Ele pegou ali o livro do profeta Isaías. Diferente da Bíblia que nós temos hoje, naquela época a Bíblia era separada, cada livro era um livro separado do outro, e era um rolo, tinha que desenrolar ali o papel até chegar ao capítulo. Jesus chegou o que nós temos hoje como o capítulo 61, e Jesus leu Isaías 61. Jesus leu a respeito de si mesmo, o que o profeta Isaías havia profetizado e escrito sobre ele mais de 700 anos atrás. E as palavras são essas, irmãos: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Versículo 19: e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Versículo 18, de novo. Jesus está dizendo essas palavras que são maravilhosas, extraordinárias, que trazem grande revelação. E nesse caso, a revelação está se cumprindo na vida do Senhor Jesus, porque o profeta profetizou, mas ele mesmo não sabia quando se cumpriria essa palavra, quando que este homem, que seria o Messias, haveria de pisar nessa terra. O profeta não sabia. Ele só sabia que quando acontecesse, essas palavras seriam sobre ele. E Jesus abriu a Bíblia, Isaías 61, e ele leu. É o que está registrado em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É diferente dessa. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você memorize o que nós vamos meditar nessa noite. Duas palavras-chave que nós temos nesta pequena passagem da palavra de Deus. Eu quero que você participe e que você repita comigo a palavra libertação, restauração. Então Jesus veio para fazer duas coisas nesse planeta. A missão de Jesus foi prover para a humanidade duas coisas. Eu quero que você repita de novo quais são: libertação, restauração. Foi isso. Eu sempre gosto de compartilhar
compartilhar a palavra de Deus e dizer para você assim, ó, não saia lendo a Bíblia, sabe, desordenadamente, já li 4 capítulos, 5, não faça isso. Vai devagar, pega só um versículo, leia, depois leia de novo, e depois vai tentando entender e vai perguntando, Senhor, o que tem aqui? Cadê o mistério? Eu sei que a tua palavra é cheia de mistérios, de revelações, e eu desejo isso, Deus. E ali, ó, aquela frase que está escrita na Bíblia, de repente Deus te dá uma revelação. O seu coração queima, ele se alegra. Você dá glória, você fala, Jesus, obrigado. Que maravilha. Jesus, apesar de estar lendo a palavra, ele está dizendo e proclamando uma verdade. Ele está dizendo assim, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim, ou seja, está sobre a minha vida. Ele está se declarando como alguém que tem o Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus está sobre ele. Ele está dizendo que ele recebeu do próprio Espírito Santo uma unção. Unção significa autoridade. Ele disse isso. Ele falou, porque ele me ungiu e ele me deu uma autoridade. E autoridade para quê? Primeiro que está escrito, para anunciar as boas novas aos pobres. Boas novas, irmãos, é um termo que traz o mesmo significado da palavra evangelho. Então, se alguém fala evangelho e você não sabe o que é, e você diz, eu sou evangélico, mas não sabe o que é evangelho, então precisa saber, evangelho significa boas novas, ou seja, significa boa notícia, notícia boa. Isso é evangelho. Mas evangelho nós só temos no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento Isaías escreveu o que nós sabemos que é o evangelho, porque ele disse, me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. A autoridade que Jesus recebeu do Espírito Santo foi para anunciar o evangelho aos pobres. É o que está escrito aqui, é o que nós estamos lendo. E Jesus está dizendo, o Espírito me enviou, Deus me enviou para proclamar libertação aos presos, aos cativos. Jesus foi enviado nessa terra porque ele olhou e falou, esse mundo, essa humanidade está numa prisão, são todos presos, todos cativos. Mas quando ele pisou na terra, ele falou, agora sim, eu estou aqui, eu fui enviado para libertá-los. Liberdade, libertação. E ele veio para proclamar libertação aos que estão presos. Jesus veio para este mundo e ele sabia que o mundo inteiro é feito de pessoas cegas. Ninguém enxerga nada. E Jesus, ele veio e ele falou, vou fazer uma coisa. Tem uma missão aqui na terra. E a minha missão vai ser restaurar a vista destes cegos. E cegam para todo lado, a humanidade inteira cega, inclusive você e eu. E ele falou também para pôr em liberdade, de novo libertação, os oprimidos. Jesus estava na terra e ele dizia assim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Quem está oprimido, irmãos, precisa de alívio. A pessoa não precisa de uma bênção, ela não precisa de uma vitória, exatamente, não é isso que ela tem que buscar. Quando alguém está sofrendo uma opressão, essa pessoa só deseja uma coisa, alívio. Porque a opressão é uma coisa dolorosa, terrível. E a pessoa que está oprimida, ela clama por alívio. E Jesus, ele veio para pôr em liberdade os oprimidos, ou seja, trazer alívio aos cansados e aos oprimidos. E também para proclamar um ano aceitável do Senhor. E você vai aprender o que é o ano aceitável do Senhor. O que é isso? Jesus veio proclamar o ano aceitável do Senhor. Interrogação, você não sabe o que é? Nós precisamos aprender. Deixa eu falar uma coisa. Quando eu digo que Jesus veio para trazer libertação, Jesus veio para trazer restauração, é porque Ele mesmo disse isso. Jesus, ele disse uma palavra que se estende para mim e para você, que é assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Não basta eu ter simplesmente aceitado Jesus. É necessário que eu seja verdadeiramente livre, verdadeiramente liberto. É isso que é necessário. E Jesus me falou: se o Filho, que é Ele mesmo, o Filho de Deus, libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Vocês serão livres de verdade. E essa foi a missão de Jesus. Jesus veio ao mundo e Ele veio para ser a luz do mundo. Da mesma maneira que Ele disse que Ele é a luz, Ele veio para iluminar em meio às trevas. Jesus anunciou sua missão e seu ministério dessa maneira. E Jesus começou a proclamar e a dizer assim: vocês vão ser os meus discípulos, depois que vocês conhecerem, vocês que andam em escuridão, vocês que andam em trevas, depois que vocês ouvirem falar do meu nome, ouvirem a minha palavra e vierem a mim, vocês que são cansados e oprimidos, e forem libertos e forem aliviados. Ele disse assim: eu tenho uma necessidade agora. É necessário permanecer na minha palavra. Jesus, ele disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra e permanecerem fiéis, vocês serão filhos de Deus. Ser filho de Deus significa fazer a vontade de Deus. Irmãos, algumas pessoas chegavam até Jesus e falavam assim: o nosso pai é Abraão. Aí falavam assim: o nosso pai é Deus. Jesus falava bem claro: o vosso pai não é Deus. Porque se o vosso pai fosse Deus, vocês me amariam. Ele me enviou. Mas vocês estão tentando me matar. E eu conheço muito bem quem é o homicida, é Satanás. O vosso pai é o diabo. Então Jesus, ele deixou bem claro: depois de você conhecer Jesus, ouvir a palavra, ser liberto, é necessário permanecer na palavra e fazer a vontade de Deus, para que você seja filho de Deus, filha de Deus, para que eu seja filho de Deus e para que eu seja liberto do pecado, assim como você. Então nós aprendemos que a missão de Jesus foi libertação, e nós que estamos aqui nos consideramos libertos. E se algum de vocês pensa assim: eu não sou liberto, ainda falta alguma coisa que eu preciso me libertar, então você está correndo um sério risco. É necessário que você fale imediatamente, depois de ouvir essa palavra: eu vou buscar a minha própria libertação. Porque se Jesus veio para libertar o cativo, eu estou ouvindo a palavra, eu estou na igreja, eu estou servindo aparentemente, mas eu sinto que eu não estou liberto, então eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que essa situação continue assim. Eu preciso ser liberto. O Senhor proclamou a libertação sobre a minha vida. Ele proclamou restauração sobre a minha vista. Eu tenho que ser liberto, eu tenho que enxergar. E aí você precisa buscar essa libertação. Você vai procurar alguém, você vai procurar o seu pastor, e vai falar: pastor, eu quero que você ore por mim, ore junto comigo, nós vamos jejuar juntos, nós vamos buscar em Deus juntos, mas eu preciso de uma libertação. E aquele Jesus que proclamou a libertação sobre a minha vida e sobre a sua vida, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou em nossas vidas. Então guarda isso e faça alguma coisa, tenha uma atitude para que você seja liberto. A última parte desse versículo, depois que Jesus diz que Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Liberdade, Jesus está falando, libertação, Ele está falando sobre o ano aceitável. Então tudo isso que eu falei até agora é muito simples de entender. Jesus abriu os olhos aos cegos, Ele fez isso mesmo. Só que eu quero que você entenda uma coisa: tudo que acontece e aconteceu na palavra de Deus, ela tem sempre um significado espiritual. Você sabe muito bem que Jesus curou muitos cegos. Inclusive tinha um que acreditam-se que ele não tinha nem a retina do olho, ou talvez não tinha nem parte dos seus olhos. E Jesus foi com a sua saliva, Ele preparou um lodo ali na terra, fez um barril ali, ó. Ele foi, passou nos olhos daquele homem e restaurou a vista de um cego.
Criador. Jesus é a palavra que cria. Quando Deus disse haja luz, era Jesus. Era Jesus criando. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Isso. E quando Deus criava o primeiro homem do pó da terra, Ele pegou ali um pozinho da terra e criou Adão, criou Eva. Era Jesus que estava ali com Deus. Então Ele sabe muito bem do que a gente é feito, de terra, de barro. E se falta alguma parte de nós, Ele vem assim, ó, com a saliva dele, ó, o cuspe de Jesus. Ele cospe no chão, pega um pouquinho do barro e Ele fala, pronto, restauração, libertação. E Jesus curou um cego, Jesus curou vários cegos. Mas quando a palavra diz que Ele viria para abrir os olhos dos cegos, irmãos, pode saber, você e eu que nunca fomos cegos, Jesus está falando de nós. Porque não era só o cego fisicamente, mas também o cego espiritualmente que estaria sendo curado. Não era só o pobre financeiramente, mas o pobre espiritualmente estaria sendo alcançado. Olha só que coisa maravilhosa que está dentro de um único versículo da palavra do Senhor. E Jesus anunciou o Evangelho para nós, nos libertou. Jesus libertou pessoas que estavam presas. Eu vou te falar alguém que Jesus libertou. Barrabás. O homem estava preso e condenado à morte. Jesus libertou ele. Porque Jesus poderia muito bem simplesmente desaparecer dali e falar, não, vocês não vão me crucificar não. Mas ele sabia que alguém ia perguntar, quem que eu crucifico, Cristo ou Barrabás? E Jesus escolheu, vocês vão crucificar a mim. Barrabás está liberto. Ele libertou um preso, condenado, assassino. Jesus libertou um ladrão na cruz, um preso condenado à morte, e salvou ele. Falou, você vai ser salvo, liberto das cadeias de Satanás, você ia para o inferno, não vai mais. Olha como ele é maravilhoso. Jesus libertou os cativos assim. Só que eu também estava preso, você também estava preso, e Jesus veio, abriu as cadeias, quebrou as cadeias e as correntes, e te libertou, e me libertou, e nos trouxe para a liberdade. Olha como Jesus é tão maravilhoso, queridos. Jesus fez isso. Mas deixa eu tentar chegar nessa parte aqui, ó. Ele também veio para outra coisa, além de libertar-nos da nossa opressão. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te falar o que é o ano aceitável. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe que lá no Antigo Testamento Deus havia ordenado, olha, homem, mulher, trabalhem 6 dias, mas no 7º dia não trabalhem. Esse dia é um dia santo. O sábado você não trabalha, o 7º dia. O 7º dia era um dia santo, era um dia para separar para Deus. Só que não existia só o dia sabático, existia também o ano sabático. Então significava que depois de 6 anos, no 7º ano, aquele ano era considerado sabático. Acontecia isso. Então tinha algo de especial no 7º dia, no 7º ano. E depois que eles completassem 7 vezes o ano sabático, quem sabe tabuada aqui? 7 vezes 7. Não ouvi 7 vezes 7? 49, a igreja está ligada e sabe matemática. Depois que passava 7 anos, 7 vezes, havia passado quantos anos então? 49 anos. Então vamos entender, 7 dias, o 7º é santo, é separado para Deus. E 7 anos? 7 anos direto consagrando o 7º dia, tá? O 7º ano era santo. E depois que passava 7 vezes 7 anos, 49 anos, o 50º ano, o ano 50, era chamado de jubileu. Diga comigo, jubileu. Diga comigo, jubileu. Você tem que saber o que é jubileu, está na Bíblia. Jubileu era o ano 50, depois que passasse 7 dias, 7 anos, 49 anos e pronto. Chegava nesse ano do jubileu. Irmãos, este ano, na língua hebraica, jubileu significa trazer de volta. Olha só, havia uma ordem de Deus. Chegou o ano do jubileu, Israel. Se preparem, olha, cuidado. É o ano do jubileu. Esse ano é um ano inteiro em que vocês vão ter que fazer algumas coisas especiais. Tem escravo no meio de vocês? Liberte eles, porque é o ano do jubileu. Tem gente oprimida no meio de vocês?
Liberta eles agora. É o ano do jubileu. É o ano 50. Depois de vocês estarem constantemente seguindo essa tradição. Existe alguém que está sendo injustiçado de alguma maneira? Faça justiça agora. É o ano do jubileu. Não brinca com Deus. Tem alguém que tem na sua terra que foi hipotecada aí no meio dos seus irmãos? Devolve a terra para ele. Devolve a posse para ele. E faz justiça no meio do meu povo. Era o ano do jubileu. Esse ano do jubileu, se você entendeu, era o ano aceitável do Senhor. Você compreendeu isso? E agora aqui está dizendo que Jesus, ele veio para proclamar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Você entendeu que é um ano aceitável? Significa trazer de volta, libertação, trazer o escravo de volta. Os escravos, eles voltavam para o seu estado de liberdade que um dia eles tiveram. Não é mais escravo. Não, mas eu comprei ele porque ele tinha uma dívida. Não é mais escravo. Voltou a ser liberto, porque era o ano do jubileu. A liberdade era proclamada na terra de Israel a todos os seus moradores, e cada um ia voltar a ter a sua terra de volta. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Levítico, lá no começo da Bíblia, Levítico capítulo 25, versículo 10. Nós vamos ver se o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu, o ano que Jesus disse que veio para proclamar, ele estava lá no início de tudo, na palavra de Deus. Levítico 25, 10. Levítico 25, 10. A palavra do Senhor, ela comprova isso que vocês estão ouvindo nessa noite. Vamos ver se nós fizemos a conta certa aqui. Está escrito assim, e declarareis santo o 50º ano, é o ano 50. E declarareis santo o 50º ano, e proclamareis liberdade na terra e todos os seus habitantes. Proclamareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Esse vos será um ano de jubileu, pois cada um de vós retornará à sua propriedade, e cada um à sua família. Olha só, dá para entender o que Jesus prometeu para a minha vida e para a sua vida lá em Levítico. Dá para entender o que Ele conquistou para nós, queridos, nos trazer de volta libertação, uma proclamação maravilhosa, um ano aceitável ao Senhor, maravilhoso. Foi isso que Jesus fez, queridos. Eu vou te falar uma coisa, olha, existe uma grande diferença entre seguir a religião crente e ser liberto. Sabe por quê? Existem pessoas que têm a liberdade de vir e voltar para a igreja, mas elas estão presas, cativas, escravas. E existe gente dentro de cadeias, de penitenciárias aqui em São Paulo, que eles dizem assim: eu estou preso aqui nessa cadeia faz anos, mas eu nunca me senti tão livre como depois que eu aceitei Jesus. Eu fui batizado e agora eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra de Deus. Se sente livre, liberto. A alma foi livre, liberta. A alma foi liberta. E essa pessoa serve a Deus dentro da cadeia e está livre. Olha só que coisa terrível. Satanás prende pessoas dentro de igrejas, mas Jesus liberta pessoas dentro das prisões. Porque Ele faz assim. A libertação dele está disponível para mim e para você. Está acessível para mim e para você. Mas nós temos que tomar posse dela. Nós temos que nos revestir dela. Nós temos que aceitar o ano aceitável ao Senhor, que Jesus proclamou com a sua morte na cruz. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu nos dar esse presente tão maravilhoso, uma libertação tão maravilhosa. Ele conseguiu proclamar em nossa vida uma restauração tão maravilhosa. Queridos, nós temos que saber
Quando que nós somos libertos? Como nós sabemos, como nós percebemos? Nós podemos olhar para nós mesmos e dizer assim: olha, eu sou uma pessoa totalmente liberta, e não há nada na minha vida que eu precise me libertar. Olha, será que é assim? Mas você já ouviu nessa noite: se existe alguma coisa na minha vida em que eu preciso de libertação, não é motivo para vergonha, mas é motivo para clamor, é motivo para desespero aos pés de Jesus. Eu falo: Senhor, a tua palavra está aqui, Senhor. O Senhor proclamou, o Senhor disse essas palavras, que o Espírito Santo sobre a sua vida, Jesus, te ungiu você, meu mestre, ungiu o Senhor, ungiu meu mestre, Jesus, meu Deus, para que ele pudesse proclamar boas notícias aos pobres. Eu sou pobre, para que ele pudesse proclamar libertação aos cativos. Aí você diz: eu estou cativo, Senhor, não preciso de libertação. E também restauração da vista aos cegos. Senhor, eu estou cego, abre minha visão. Liberdade aos oprimidos. Senhor, eu estou oprimido, tira de mim a opressão. E Jesus vem e opera e transforma. Ele atende. Ele é tão maravilhoso que ele atende. Ele não se importa, desde que você clame. Mas Jesus diz bem claro assim: aquele que não clama, alguém vai clamar no lugar dele. Porque se estes não clamarem, estes que precisam dessas libertações, dessas restaurações, eles não clamarem, as pedras clamam. Então nós temos que clamar constantemente a nosso Deus. Vamos para a autoanálise agora. Eu preciso me analisar, pastor. Eu preciso saber se eu estou liberto ou não. Eu preciso ter a percepção de que eu sou liberto. E quando nós percebemos que nós somos libertos? Primeiro ponto, Mateus capítulo 5, versículo 3. Primeiro ponto, decore. Eu vou mandar no grupo da igreja, você vai ver esse esboço. Você vai meditar de novo na palavra do Senhor. Nós percebemos que nós somos libertos quando nós aceitamos o Evangelho, quando nós aceitamos as boas novas como pobres. Quando nós dizemos para o Senhor: Senhor, eu sou pobre, eu aceito as boas novas, eu aceito o Evangelho, porque eu sou pobre. Porque quando a gente fala que não é pobre, eu não sou pobre. Ué, então, como é que eu vou aceitar as boas novas? Jesus veio para pregar as boas novas aos pobres. Então tem que dizer: Senhor, eu sou pobre. Eu sou pobre em todos os aspectos, Senhor, inclusive espiritualmente. E olha só o que Jesus diz sobre a minha vida e sobre a sua vida, se nós declararmos isso: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus falou essas palavras maravilhosas assim: Senhor, eu sou pobre de espírito, eu sou fraquinho, meu espírito é fraco, é pobre. Aí Jesus vem e anuncia o Evangelho. Eu falo: eu recebo o Evangelho, eu recebo a palavra de Deus, eu aceito a palavra de Deus. Então começou muito bem o trajeto da libertação. A percepção de que você é liberto através da aceitação de que você é pobre e carente do Espírito Santo, de que nós somos pobres e carentes do Evangelho de Cristo todos os dias. Mas se eu declaro que eu sou pobre e não leio a Bíblia, estou declarando que eu sou rico. Não preciso do Evangelho, mas eu preciso. Então, vamos ver, vamos meditar. Se eu declaro que eu não sou pobre, mas não busco o Espírito Santo, não, eu sou pobre em espírito, eu preciso cada vez mais do Espírito. E quanto mais do Espírito Santo eu tenho, mais sede eu tenho nele. Mas eu peço para que ele venha e sacie a minha sede. Primeiro ponto, aceite o Evangelho como pobre que você é e que eu sou. Segundo ponto, primeiro livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Nós podemos perceber que nós somos libertos quando nós aceitamos o Evangelho como pobres, quando nós pedimos o Espírito Santo
em espírito. O segundo ponto é quando nós não estamos presos a nada nesse mundo. Irmãos, sabe a pessoa que fala assim: eu sou crente, eu prego na igreja, virei pastor, tenho ministério, profetizo, prego a palavra, mas tem algumas coisas que ele está ligado aqui na terra, que quando ele pensa no céu, ele fala: mas Senhor, mas já? Por que eu vou para o céu? Eu quero ficar aqui. Tem algumas coisas aqui que eu ainda quero resolver. Nós estamos ligados em coisas da terra. Nós temos que viver aqui, irmãos, por uma única razão. Eu quero estar nessa terra, sim. E por quê? Porque eu acredito que Deus ainda tem um propósito para mim, para cumprir aqui. Ele ainda tem alguma coisa para a vontade dele ser manifesta através da minha vida, e por isso eu quero estar aqui. Mas é só por isso. Eu não estou preso e ligado a nada aqui. Então eu estou liberto. Olha só, 1 João 2,15, a palavra de Deus nos ensina: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que eu posso declarar que eu sou liberto se o amor do Pai não está em mim? Se o amor de Deus não está na minha vida? Não. Então começa cada vez: então eu não vou amar mais essas coisas aqui não. Eu posso até querer buscar, mas amar não. O meu coração não pode estar nessas coisas aqui. Meu coração tem que estar só em Deus, só nos céus. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Olha aí. Desejo dos olhos. Se alguém vive isso aqui, cobiça, querer ter para mostrar, querer ter para se engrandecer, amando as coisas do mundo a este ponto, o desejo dos olhos, a concupiscência dos olhos, é uma cegueira para Deus. É cego, precisa ser liberto. Olha só que coisa. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, se alguém está ligado em coisas aqui, eu costumo falar para a pessoa: brinco assim, pega uma moeda de R$1, agora a gente não acha mais, mas quando eu tinha as moedas de R$1 na minha carteira, eu pegava assim e falava assim: está vendo essa moeda aqui? Ela é minha. Eu brincava com as pessoas, com os colegas, falando assim: eu tenho essa moeda, o que você me diz? Eu tenho, acho que ela é sua. Eu falava: não, é mais fácil dizer para você que ela que me tem, porque muito depois de o meu pó ter se desfeito em nada na terra, a moeda ainda vai estar aqui. Vai ter algum colecionador colecionando a moeda, e ela vai estar valendo dinheiro. Mas só o Alexandre já foi. Então sou eu que tenho essa moeda, ela que me tem. Sabe por quê? Porque o nosso corpo passa, não ficar ligado em coisas que passam. Os bens deste mundo passam. O mundo passa e a sua concupiscência. Eu tenho que olhar para a minha vida, e você precisa olhar para a sua vida como alguém que não passa. A nossa carne passa, o nosso pó passa, mas você, querido, que foi comprado por alto preço, vai passar? Não. Você precisa olhar para o mundo e olhar para Deus e dizer: eu permanecerei para sempre. Mesmo que eu parar de respirar nessa terra, ainda assim, eu permanecerei para sempre. Porque a palavra de Deus que diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não vou morrer, é o que está escrito. Como é que eu sei se estou liberto? Se eu aceitei o Evangelho na minha pobreza de espírito, se eu não estou ligado e nem preso a nada aqui, então eu estou liberto. Terceiro ponto para você aprender: não se preocupe em memorizar, eu vou te enviar. Atos, capítulo 9, versículo 18. Nós percebemos que nós estamos libertos, igreja, quando nós passamos a enxergar as coisas com olhos espirituais. Jesus não está falando de cegueira física. A
palavra de Deus está falando de cegueira espiritual. E quantos crentes dentro da igreja estão cegos espiritualmente? Muitos. Isso não importa. A pergunta-chave para mim é: quantos crentes querem continuar cegos? E quantos querem ser libertos da cegueira? Porque nós não podemos ser cegos espiritualmente. Por contrário, a gente está na igreja e continua ali, ó, com a bengalinha assim, ó, andando, apalpando, mas não enxerga nada. Isso não pode acontecer com a gente. Jesus nos libertou. Ele libertou os cegos. Ele fez isso. A Bíblia diz bem claramente que o que Jesus fez com seu poder e com a sua autoridade foi restaurar a vista dos cegos. Eu não posso continuar cego. Olha o que Atos 9:18 diz sobre um homem chamado apóstolo Paulo. Paulo tinha outro nome. O nome dele era Saulo. E este Saulo, que pensava ser fiel a Deus, que pensava fazer a vontade de Deus, que pensava conhecer a palavra de Deus, e conhecia, mas era cego. Ele era cego. E aconteceu uma coisa espiritual com ele, que foi manifesta como uma coisa física. Jesus apareceu para este homem e perguntou para ele: por que você me persegue? Ele passou a ser chamado Paulo. Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele ficou imediatamente cego. Jesus estava mostrando com toda clareza que, apesar de ter grande conhecimento da palavra de Deus, ele não passava de um cego. Jesus mostrou. É possível um teólogo ser cego? É possível. É possível um pregador ser cego? É possível. O apóstolo Paulo, ele era cego antes. E ele passou a não enxergar mais nada. E levaram ele pela mão, e ele ficou 3 dias cego. Mas depois veio alguém chamado Ananias e orou por ele e falou: irmão Paulo, eu vou orar por você. E quando ele orou, olha o que aconteceu. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, se levantando, foi batizado. Olha que coisa. Dá para imaginar esse homem Paulo 3 dias cego, irmãos. Depois de ter visto Jesus, ele ficou cego. Como é que ele ficava? Ele falou assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Ele começou a lembrar: eu matei crente. Eu pensava que era uma seita. Eu pensava que eram uns loucos aí que queriam me vir contra a palavra de Deus. Mas eu estava cego. Remorso materno. E ele de um lado para o outro. Imagina que ele não dormiu por 3 dias. Vai dormir como? Ficou na escuridão 3 dias, desesperado. Até a hora que alguém orou por ele e as escamas caíram. Queridos, você precisa, e eu preciso, ter uma certeza de que não há escamas nos nossos olhos. Escamas que nos impedem de ver a verdade, que nos impedem de ver Cristo e a obra de Deus que está acontecendo. Porque se houver escamas nos meus olhos e nos seus olhos, nós vamos perseguir a obra de Deus. Nós vamos virar perseguidores de Jesus. E vamos olhar para: está errado aqui, está errado ali, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de crente, isso aqui não é inferno. Virou o Saulo. Não liberta. Nós precisamos ficar libertos. Precisamos louvar a Deus e pedir: Senhor, tira as escamas, eu quero te ver. Eu quero ver a verdade. Eu não posso necessitar que Jesus apareça para mim quando eu estiver no caminho de Damasco, porque pode ser tarde demais. Talvez eu não tenha um chamado na minha vida igual o apóstolo Paulo, então não aparece Jesus não. Muitas pessoas que perseguiram o cristão morreram no seu pecado. O apóstolo Paulo foi chamado. Que bom para ele, não? Graças a Deus. Nós sabemos que nós somos libertos quando nós não temos escamas nos nossos olhos espirituais. As escamas caem, nós recuperamos a vista, nos levantamos e nós já fomos batizados. Nós somos batizados com o Espírito Santo diversas vezes. Quarto ponto que você vai aprender, e último: nós sabemos que nós não somos libertos. Essa palavra está em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Nós sabemos que nós não somos libertos quando nós não sentimos mais a opressão
da escravidão. Irmãos, tem uma coisa triste que acontece na vida do crente, eu vou te falar, não é ser escravo. Quando eu vejo alguém que é escravo, e a pessoa fala, eu sou escravo, eu estou escravizado, o que eu faço? Me ajuda. Eu falo, eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço um homem que pode. O nome dele é Jesus. Então eu vou orar por você e Jesus vai fazer uma grande libertação sobre a sua vida. Você vai ser liberto hoje, para nunca mais ser cativo, querido, para nunca mais ser preso, porque eu acredito na palavra de Deus. Isso não é uma coisa tão triste assim, mas tem uma coisa triste, é quando a pessoa é presa, ela é cativa e ela não reconhece que é. Então ela vai andando com uma bola de ferro assim, pendurada no pé, nos braços, com aquelas correntes, e ela fala, me deixa quieto, me deixa na minha, deixa como eu estou bem demais. Aí alguém vai pregar, ei querido, tem uma libertação para você. Fala, vai libertar a sua vida, vai se converter você. Ela está andando assim, e a pessoa não quer a libertação. Jesus vai libertar esse? Não. Jesus vai libertar esse? Não vai. Porque Jesus só liberta o cativo que clama, aquele que pede por socorro, aquele que faz como o cego que estava preso e fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele que está sofrendo e pede misericórdia, não aquele que está vivendo no orgulho. Então nós percebemos que nós fomos libertos quando nós não sentimos mais a opressão da escravidão. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Olha só o que Deus diz sobre o seu povo. Isso se aplica para a época de Êxodo, se aplica para os dias de hoje. Então o Senhor, está falando de Deus aqui. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu conheço os seus sofrimentos. Olha só, Deus, quem está oprimido clama, porque Deus só escuta clamor, só chega no ouvido de Deus clamor de quem está oprimido. Mas quem está oprimido e não clama e pensa, Deus sabe do que eu preciso, não é liberto, continua na opressão e passa 10, 20, 30, 50 anos servindo na igreja e não foi liberto, está na opressão. Nós só somos libertos quando nós não sentimos mais que não há opressão sobre a nossa vida. Nada me oprime, nem seres humanos, nem demônios, nem inimigo algum. Eu não sou escravo, eu sou livre. E se eu sentir que alguma coisa está me oprimindo, eu falo, sai em nome de Jesus, sou liberto. Pega a palavra, já abre ali, ó, estou liberto em nome de Jesus. Ah, mas se eu tenho uma doença, uma dor que me aflige, que faz eu doer, eu falo, declaro dor, olha, ainda que eu vou pedir para Jesus me libertar, tirar essa dor do meu corpo, mas se Ele não tirar, ela não vai me escravizar. Eu vou continuar, eu vou com dor em tudo, eu levanto, eu vou em pé, eu vou marcando, eu dou glória. Ah, minha boca está doendo, eu estou com dor de dente, dor na mandíbula, dor na língua, eu falo, o sangue de Jesus tem poder, Jesus cura, salva e liberta. Ah, se essa dor pensou que ia me acorrentar, está enganado, hein? Se essa dor achou que ia me impedir, ia fazer de mim um escravo, ela está enganada, porque a libertação ela vem sobre a minha vida, ela vem sobre a minha vida. Se o Senhor tirar a minha dor, eu dou glória. Se Ele não tirar, eu vou agir como se não tivesse dor nenhuma, mas eu vou agir como liberto. Não há nada que possa me oprimir. Mas pastor, esse dor está me oprimindo. Então você vai clamar, Senhor, a tua palavra em Êxodo 3,7, ela diz que o Senhor diz que o Senhor tem visto a minha opressão, a opressão do seu povo, e eu sou seu povo. Senhor, eu não vivo mais no Egito, porque eu fui liberto. Eu fui liberto do mundo, eu fui liberto do pecado. Eu tenho, Senhor, clamado a Ti, e eu peço que o Senhor ouça o meu clamor, por causa dessa opressão que está sobre a minha vida, que o Senhor conheça o meu sofrimento e me liberta. De repente vem a libertação, tem que continuar. Tem que continuar clamando, tem que continuar batendo, e a porta se abre. Tem que continuar pedindo, e Ele prepara, e Ele liberta, e Ele dá uma porta. A Bíblia diz que o Senhor não coloca sobre nós uma luta, uma tempestade, uma dificuldade que nós não podemos suportar, mas antes Ele dá sempre uma porta e um escape.
Eu sei muito bem o que é isso. Eu já abri a palavra de Deus e vi o apóstolo Paulo dizendo assim, ó, o que nós enfrentamos aqui na Itália foi feio, foi pior do que podíamos aguentar. Ele usou essa expressão, ele disse assim, ó, foi pior do que nós podíamos aguentar. Mas aí eu pergunto, será que foi pior mesmo, Paulo? Afinal de contas, ele estava lá de novo pregando o evangelho, ele suportou. Então ele disse, foi pior, mas Deus nos deu graça para aguentar até o que nós não podíamos aguentar. Olha só que maravilha. Ele estava ali dando glória. Eu experimentei isso. Quando eu olhei para uma luta na minha vida e falei, Senhor, o Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe que essa luta é pior do que eu posso aguentar. Ela está muito além das minhas forças. Eu não posso, não dá para mim. E o Senhor sabe, eu não preciso dizer. O Senhor sabe que eu não posso. Na mesma hora ele deixou sua palavra. Tem uma portinha ali, ó. Vai por ali. No cabeceiro, a porta está ali. E ele falou, passa. Antes eu te preparo uma porta e escape. Escapa, Alexandre. E eu escapei. Estou aqui. Ele me deu essa graça. Quando eu disse, Senhor, eu não posso vencer. Eu não posso ultrapassar essa barreira. Ele disse, então eu passarei por você. Então eu vencerei por você. Eu já venci o mundo, fica tranquilo. E ele me carregou nos seus braços. E nenhuma opressão teve poder sobre a minha vida. Esta é a palavra de Deus. Meus irmãos, vou deixar o último versículo. Apocalipse 5:9. Eu já li este versículo há uns dias atrás na palavra, mas eu quero reforçar na sua vida. Jesus não apenas nos libertou. Jesus não apenas nos libertou como cegos, como pobres. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para nos fazer ricos. Olha como é maravilhoso. Ele empobreceu para nos enriquecer, queridos. Jesus enfrentou trevas e escuridão para que nós pudéssemos ver a sua luz. Ele fez tudo isso. Mas Jesus não apenas nos libertou, mas Ele nos transformou em reis e sacerdotes, em reinos e sacerdotes. Jesus não nos libertou como cegos para que a gente pudesse ver apenas. Jesus não nos libertou da pobreza para que nós enriquecêssemos apenas, inclusive espiritualmente. Jesus, depois da libertação, Ele falou, agora eu transformo eles em reis, em reino, em sacerdotes, em governantes. Olha o que Jesus fez. A Bíblia fala sobre aqueles seres espirituais que estavam ali ao redor do trono de Deus, e eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. E os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Sabe o que é viver a eternidade, filhos? Alguém fala que eu sou louco, até crente diz que eu sou louco, mas eu fico perguntando se não é esse crente também louco, porque eu já começo a olhar para a minha vida agora e saber que ela vai passar assim, piscar de olhos, mesmo que eu viva muito, vai ser assim, nadinha, passou, acabou. Então eu não dou muito foco nisso. Aonde que eu vou chegar na minha vida? Eu vou estudar, eu vou crescer minha carreira, eu vou comprar coisas, vai ficar tudo aí. Vai servir para nada, seja o que for. Eu posso voar aqui, não vai adiantar nada. Mas eu começo a pensar, e depois que Jesus soprar e falar, levanta do pó da terra, Alexandre, eu te dar meu novo corpo, hein? Corpinho, hein? Sarado. Esse é sarado mesmo, atravessa a parede, voa, muda de um país para o outro, a hora que quiser. A hora que eu tiver o corpo transformado igual de Cristo, como é que vai ser isso? Eu te falo como é que vai ser. Eu vou reinar com Ele. Eu fico pensando, sabe que Ele vai me colocar na autoridade aqui no Tulipas? Ou na Vila Maringá? Jundiaí inteiro? Eu sei que eu tenho um lugar lá na Arábia Saudita. Mas eu sei que Ele vai pôr uma responsabilidade no meu nome. Quando Cristo reinar aqui na terra, Ele vai falar, você vai reinar comigo, vem. Você foi constituído reino e sacerdócio. Vem aqui.
Eu começo a pensar nisso e viver a eternidade, mas crer nisso de todo o meu coração e saber que eu só consegui isso porque primeiro eu fui liberto. Primeiro Jesus me libertou e depois Ele conquistou para mim essas coisas. Curva a sua cabeça agora. Eu vou olhar para a tua libertação agora que eu estou liberto. Feche seus olhos. Feche os olhos. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor a tua igreja, o teu povo, aqueles que querem libertação. Eu peço pela tua misericórdia, que a tua misericórdia venha, que o Senhor possa ouvir o gemido, que o Senhor possa ouvir os corações que clamam e pedem: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o Senhor possa perguntar, Senhor, para cada um deles no coração, o que vocês querem, e que eles possam responder: Senhor, que eu veja, que caiam todas as escamas que possam estar nos meus olhos. Que o Senhor traga pura libertação da opressão, libertação das coisas deste mundo. Papai, alcança, Senhor, com teu amor que é tão maravilhoso, envolve, enche os vasos com teu Espírito Santo. Não deixe que ninguém esteja vazio. Antes que sejam todos cheios, que sejam todos restaurados, que sejam todos libertos, e que caia por terra todo o mal em nome do Senhor Jesus. Toda corrente que aprisiona o teu povo, Senhor, caia por terra e seja quebrada. Em nome de Jesus. Que teu povo possa se levantar, possa estar de pé, liberto e não cativo, vendo e não cego, enriquecido e não pobre. Pela tua graça e pela tua misericórdia te peço, Senhor, derrama da tua graça e do teu Espírito Santo e faz de cada um de nós, Senhor, que aqui estamos te adorando nesta casa, reino e sacerdócio. Cada um que ouve essa palavra, Deus, que possa ser, Senhor, constituído por ti, reino e sacerdócio, reino e sacerdócio. Que todos possam receber de ti a promessa e a convicção de que nós reinaremos contigo, Senhor, como a tua palavra nos garante. Eu te peço em nome de Jesus, traz alívio. Se alguém está cansado e oprimido, traz alívio em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus, você que está ligado pelo poder, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o amor de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando Deus tomou uma decisão e falou assim: eu vou libertar esse povo, Ele começou a declarar através do profeta. Ele começou a revelar através do profeta. Fica sabendo, o amor de Deus estava sendo revelado ali. O amor que é ousado, o amor que é inexplicável, mas Ele teve esse amor pela minha vida e pela sua vida, querido. Você pode valorizar esse amor? Você pode valorizar o que Ele fez por você? Você não existia ainda, você ainda estava no pó da terra, mas mesmo assim Ele te alcançou, mesmo assim Ele te libertou. Fica de pé para louvar a Deus. Liberta pelo sangue de Jesus. Se você é liberta para cantar, você vai louvar o nome do Senhor. Se você está preso e não consegue cantar, peça libertação agora. Peça libertação agora, para que você ouve aquele que é de antes de eu falar, tu soprava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
Jesus deixa as 99 e 20 encontrar aqui. Ele vem que está preso pelo frio, pela fome, ele vem te saciar.